Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então vamos que vamos, é lógico, hoje tem muitas notícias, vamos falar sobre Sul-Americana. Ontem aí que saiu os jogadores que vão enfrentar o Caracas na quarta-feira. Vamos falar também sobre o Léo Matos, o novo reforço, o novo lateral do Vasco da Gama. Vamos falar sobre classificação do Campeonato Brasileiro e outras notícias. Então se você quer ficar por dentro de todas as informações do seu clube de coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você aí que tá chegando pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal do Gigante, se inscreva, me ajude aí. Eu tô quase batendo, eu tô quase chegando aos 5 mil inscritos, mas para isso acontecer eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua inscrição. Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você não vai me decepcionar. Então já se inscreve, já deixa seu like e ajuda o Vascaíno aqui a levar o Vasco para outras pessoas. Então vamos falar de classificação, rapaziada. Pra quem não sabe, ontem foi encerrada a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Vasco terminou essa rodada na zona de rebaixamento. É o primeiro time ali da zona de rebaixamento. O Vasco aí que tá, no momento, a 9 pontos do G6 e a 11 pontos do G4. Uma situação aí complicada, não tá muito distante, o campeonato ainda tá no início, tá meio embolado. Porém, o Vasco não poderia mais um ano estar na zona de rebaixamento. Eu acho que isso que tá acontecendo com a história do clube, uma palhaçada, a gente não aguenta ver mais Vasco da Gama estando em zona de rebaixamento. Porém, confio muito, né? Todos nós torcedores confiamos muito que esse novo treinador vai mudar o esquema do Vasco, vai colocar o Vasco novamente no lugar aonde deve. Vamos falar aí também agora sobre Léo Matos, reforço. Trouxe um vídeo analisando o jogador, um grande jogador, ídolo no seu outro clube, no clube europeu, PAOK, né, da Grécia. Chegou ontem pela parte da manhã no Rio de Janeiro e já chegou muito animado aí. Inclusive colocou fotos ali nas redes sociais no local de desembarque, já colocou uma foto treinando aí, super animado, falando bora Vascão. O cara realmente tá animadíssimo para vestir a camisa do Vasco da Gama. Quer demonstrar serviço, eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias ao torcedor. A transferência aí que provavelmente foi a pedido de Ricardo Sapinto, então já vai se enquadrar ali no esquema. Para quem não sabe, ele não pode ainda jogar quarta-feira contra o Caracas, mas com relação ao preparo físico, o próprio jogador falou que já está pronto para atuar e já vem de treinos e partidas oficiais pelo PAOK. Inclusive, ele estava jogando quinta-feira na Liga Europa, então um jogador que está bem fisicamente, a parte física dele está excelente, pode já jogar domingo, se tudo estiver certo, o nome dele constar no bid da CBF, pode jogar domingo contra o Goiás, porém quarta-feira na Sul-Americana o jogador ainda não pode jogar com a camisa do Vasco da Gama. E falando, é lógico, em Sul-Americana, ontem o Vasco divulgou a lista aí dos inscritos para a competição e a equipe de São Januário escreveu aí todos os atletas do elenco e alguns destaques do Sub-20, alguns nomes como Laranjeiras, Caio Lopes, apareceram nessa lista. Então ao todo foram inscritos 46 jogadores e terá essa quantidade aí de 46 jogadores até o final da competição. Para quem não sabe, antes de sair da pandemia, o Vasco só poderia inscrever até 30 jogadores, era o limite da Sul-Americana. Porém, por conta dessa pandemia, né, por conta do Covid, a Sul-Americana aumentou o número de inscrição. Esse número agora passou a ter 50, é o limite, 50 jogadores podem ser inscritos por time. E a cada fase, né, o Vasco no momento está na segunda fase, se passar vai para as oitavas de final, quarta. A cada fase aí a gente pode ver 3 mudanças, ou seja, Léo Matos, por exemplo, não está inscrito ainda, né, não apareceu na lista dos relacionados, porém, conforme o Vasco passa de fase, o Vasco pode fazer essa alteração e pode incluir Léo Matos aí na nova lista, que provavelmente vai pintar se o Vasco passar quarta-feira do Caracas. E com relação à troca de jogadores, o Vasco aí que perdeu alguns jogadores do seu elenco, ou por conta de transferências, por conta de lesão, mas o Vasco fez 4 trocas aí com relação a jogadores. Natan saiu, né, Natan que foi transferido para um clube de Portugal, saiu para dar espaço para Neto Borges, o lateral esquerdo. Marrone, que foi transferido para o Atlético Mineiro, deu espaço para Leonardo Gil, o Colodil, novo reforço argentino. Jordi, né, saiu também para um clube de Portugal, deu espaço para Fintelman. E Raul saiu para o Bragantino, ele saiu dando entrada para Carlinhos, jogador aí também que vem muito bem. Então, 4 jogadores aí que foram transferidos, entrando outros 4 jogadores, 3 aí que chegaram novos no Vasco, como Leonardo Gil, Neto Borges e Carlinhos.
E vamos falar aí também, se você deu uma olhada na lista, né, a lista já apareceu para vocês, vocês provavelmente viram aí dois nomes que apareceram, mas a gente não tem visto muito, que são Ramon e Breno. Os dois jogadores aí que convivem diariamente com o departamento médico. Ramon não joga há muito tempo no Vasco da Gama. Breno também não atua há muito tempo com a camisa do Vasco. Porém, eles continuam inscritos na Sul-Americana. O zagueiro Breno já está treinando com a equipe normalmente. Inclusive, a gente viu ao longo dos vídeos na Vasco TV que Breno conversou já com o Ricardo Sapinto, porém o lateral esquerdo Ramon ainda não treina, o Ramon ainda não treina com bola, ainda está em processo de recuperação por conta de lesões, ele que vive aí enfrentando diversas lesões consecutivas, não treina ainda com bola, então tá aparecendo ali na lista, porém provavelmente a gente não vai ver Ramon novamente jogando com a camisa do Vasco, até porque o contrato dele se encerra no final desse ano. E outra questão aí, muitas pessoas perguntaram com relação a Martim Benítez, se Martim Benítez poderia jogar, porque ele já jogou pela Independência, né? Muitas pessoas ficaram nessa confusão. Porém, por conta do coronavírus, né? Como eu falei, essa doença que parou tudo, a Conmebol abriu esse espaço. Então, jogadores que já atuaram por outra equipe poderão atuar pelo segundo time. No caso, Martim Benítez atuou pelo Independente, poderá atuar pelo Vasco da Gama. Então, fiquem tranquilos, quarta-feira a gente vai ver Martim Benítez, o nosso argentino preferido, atuando contra o Caracas pela Sul-Americana. Outra coisa agora, um detalhe mais importante, né, mais interessante aí para trazer para vocês com relação à numeração. O Vasco aí, vocês viram que os jogadores estão com a numeração trocada, por exemplo, Caio Lopes, uma promessa da base, a gente vê ele vestindo a 10 e o Benítez vestindo um número totalmente diferente do que a dele, que ele é a 10 do Vasco da Gama, porém, no início da competição, Caio Lopes começou registrado com o número 10 e a Conmebol não permite essa mudança de números ao longo da competição. Então até o final a gente vai ver Caio Lopes com a 10 e o Benítez com essa numeração. Não estranha essa mudança aí de números, Felipe Bastos com um número totalmente diferente do que a dele. A gente vai ter que se acostumar com isso, não vai poder mudar, a gente vai ver até o final da competição jogadores aí que a gente via normalmente com um número específico não vestindo esse número na Sul-Americana. E agora vamos falar de Ricardo Sapinto, como é um novo treinador do Vasco, um treinador que está trazendo confiança para os atletas, tenho certeza que vai revolucionar o futebol do Vasco da Gama, está trazendo confiança, vai ajustar o time, o Vasco tem jogadores de qualidade, se bem treinados, pode dar muito trabalho e pode dar muitas alegrias ao torcedor. E ao longo dos treinos aí, né, um problema para os torcedores que é Iago Pikachu, acho que Ricardo Sapinto já percebeu que realmente essa temporada não é a dele, ele está muito mal e ele não vai contar mais com o Pikachu na lateral direita. Ao longo dos treinamentos aí a gente viu que Iago Pikachu para Ricardo Sapinto foi colocado ali como um meia direita, um meia mais ofensivo em vez de lateral. Então com a chegada de Léo Matos a gente vai ver, é lógico, Léo Matos como primeira opção, né, como lateral direito titular do Vasco da Gama, e não vamos ver Pikachu nem na reserva da lateral. O reserva imediato de Léo Matos será Caio Tenório e Pikachu ali será um meio campo mais ofensivo ou um ponta, quem sabe, não jogará mais de lateral, pelo menos enquanto o Ricardo Sapinto estiver no comando da equipe do Vasco da Gama. E falando no geral, rapaziada, com relação a mudanças de time por completo, o Vasco aí que tá treinando há quase uma semana, o último jogo do Vasco foi quarta-feira contra o Corinthians, então o Vasco treinou quinta, sexta, sábado, domingo, vai treinar hoje e amanhã, visando já a partida de quarta-feira contra o Caracas. E como eu falei no último vídeo, o Caracas tem um ponto muito forte que é com relação às jogadas aéreas. A dupla de zaga do Caracas é uma dupla de zaga muito alta, muito boa, que chega bem, né, nessas bolas paradas, e o atacante também é um atacante muito alto, então é algo que preocupa a comissão técnica do Vasco da Gama. Então, visando isso, eu já trouxe no último vídeo falando com relação à possível troca de Miranda por Marcelo Alves que é um jogador mais alto que Miranda, para fazer a dupla de zaga com o Leandro Castan, e a gente também provavelmente vai ver Neto Borges jogando na lateral esquerda. Provavelmente Henrique vai ser barrado da lateral esquerda do Vasco, Ricardo Sapinto já alterando aí algumas coisas, alguns erros que ele tá vendo. Henrique realmente não vem fazendo boas atuações. Neto Borges, que era um jogador requisitado no antigo clube dele, chegou com status para ser titular e até hoje não conseguiu conquistar essa posição. Provavelmente com o Ricardo Sapinto na beirada de campo a gente vai ver Neto Borges atuando como lateral esquerdo titular do Vasco da Gama. E além dessa mudança na lateral e na zaga, e na lateral direita também, né, com Caio Tenório, poderemos ver também uma mudança no meio de campo. O provável meio de campo agora será Leonardo Gil como primeiro volante, né, aquele cara de frente, aquele cachorrão, né, como se diz, o pitbull. E aí na frente dele a gente poderá ver
Andrei e Carlinhos dando mais liberdade. Andrei que estava jogando muito preso, ele tem essa qualidade no passe, porém ele não é o primeiro volante, vinha jogando nessa posição, o que matava, né, a saída de bola do Vasco. Então provavelmente a gente vai ver Leonardo Gil como primeiro volante, cabeça de área fixo. Andrei mais à frente, Carlinhos também com essa liberdade de criar as jogadas e dar muita ofensividade para o time do Vasco da Gama, além, é lógico, de Benítez, Thales Magno e Germancano ali fechando o ataque do Vasco, fechando o time do Vasco por completo. Só lembrando, fazendo uma observação, nós não veremos Germancano quarta-feira contra o Caracas por conta de uma lesão. O atleta está lesionado, não vai enfrentar o Caracas na primeira partida, porém domingo provavelmente ele já se recupera para enfrentar a equipe do Goiás. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, né? Pô, você assistiu até aqui, deixe seu like, me dá essa moral. E se você gostou e não é inscrito, se inscreva no canal, me dá mais essa moral também. Me ajude a chegar aos 5 mil inscritos. Mas para isso acontecer, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de você. Compartilhe o canal com seus amigos se você curtiu o conteúdo. Mas vamos que vamos, quarta-feira, Sul-Americana, em busca do tricampeonato 48-2000. E quem sabe, né, rapaziada, 2020, mais um campeonato sul-americano conquistado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas vamos que vamos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas!